Nesse podcast, a gente vai tratar de um tema que é a história da África. E esse tema por si só, ele já carrega uma série de estereótipos e de preconcepções que inviabilizam o seu estudo mais claro e mais verossímil. Por quê? Porque na maior parte dos casos, a produção acadêmica sobre esse continente e sobre principalmente o período do século XIX, que é o qual a gente vai tratar, e o período do século XIX, pensando suas sociabilidades e estruturas políticas, porque ele é um período geralmente tido como um período já de colonização da África, o que não é verdade. A colonização efetiva da África, ela só passa a acontecer a partir do final do século XIX, quando os europeus têm a real capacidade de adentrar o território africano. Essa produção acadêmica e esse senso comum que foi criado, ele é muito baseado então nessa noção de um colonialismo precipitado e de um pensamento da África e das sociedades como tribos. O termo tribo já por si só é um termo que carrega uma grande desqualificação, porque ele propõe uma organização primitiva. E mesmo que uma organização seja feita de uma forma menos complexa para os nossos padrões, ela não deve ser necessariamente entendida como primitiva. A África do século XIX e as estruturas políticas que se colocavam na África do século XIX no início do século XIX, nos anos 1800, era basicamente É interessante a gente pensar que a África não é um continente homogêneo. Ela é extremamente heterogênea e tem várias organizações, tanto políticas, sociais quanto culturais. Então, a gente vai tratar do tema sociabilidades e estruturas políticas na África do século XIX a partir de um dos expoentes que se deram nesse período. O expoente que vai ser tratado é o Estado Zulu e o império que se formou a partir dele. Você talvez já tenha ouvido falar do Estado Zulu ou da expressão Zulu. O Estado Zulu foi um estado extremamente militar formado onde hoje é a África do Sul. Expandia-se até mais ou menos regiões de Moçambique e da Tanzânia. A formação do Estado Zulu tem muito a ver com a personalidade e com a persona de um líder guerreiro que ascendeu nessa sociedade. Esse líder se chamava Chaka. O Chaka tem uma origem banto, um povo que se instalou ali naquela região a partir do século X e que tinha um controle e uma técnica de metalurgia muito interessante. Há muitos mitos e lendas em relação à persona guerreira do Chaka, porque a partir da estruturação do Estado Zulu foi constituída como estratégia um grande culto ao líder e uma adoração até demasiada a este Chaka. O Chaka, então, era esse guerreiro que foi ascendendo nas escalas sociais a partir de uma série de problemas e de situações críticas que adentraram aquela região que antigamente não era ainda chamada de Estado Zulu. A história do Império Zulu ela é indissociável da história do personagem histórico Chaka, por conta da liderança que o Chaka exerceu para a estruturação desse império e a sua posterior configuração como líder e chefe supremo, digamos assim, dessa unidade política. O Chaka, em seus principais feitios
pelo Estado Zulu, ele reestruturou as noções militares que haviam naquele local. É impossível a gente falar do Estado Zulu sem falar da figura do Chaka, porque o Chaka foi a liderança que foi capaz de criar esse império, de estruturar esse império que se constituiu. O Estado Zulu, ele se constituiu posteriormente como um império com grandes dimensões territoriais. O Chaka teve uma capacidade de assimilação e entendimento das necessidades militares que se colocavam que foi muito perspicaz. O Chaka reorganizou toda a estratégia e cultura militar, fazendo com que se criasse um exército tão poderoso, a partir do qual foi estruturado toda a política e toda a sociedade. Das suas primeiras alterações na questão militar, que foi uma das principais alterações, que a princípio parece meio boba, foi a utilização de azagaias de cabo curto ao invés de grandes lanças de cabo longo. Por quê? Pelo componente psicológico de batalha que a azagaia proporcionava. Uma azagaia de cabo curto faz com que o guerreiro vá até o combate corpo a corpo, enquanto uma lança de cabo longo propicia uma jogada e uma fuga do guerreiro. E então o Chaka estruturou muito bem as reações e o componente psicológico da guerra, tendo uma capacidade de assimilar isso e estruturar, que fez com que o exército Zulu fosse conhecido no mundo inteiro pela cidade de destruição. Outra dessas táticas que foram empregadas pelo Chaka, foram muito bem sucedidas, foi a estratégia de batalha campal chamada de cabeça de búfalo. A cabeça de búfalo consistia em duas alas, que seriam os chifres, e um crânio. Então, essa reorganização do campo de batalha militar também foi muito importante para as conquistas que esse império teve. A partir dessas mudanças pontuais do exército, ele conseguiu fazer, primeiro, um exército permanente, o que não acontecia na maior parte das estruturas das sociedades africanas. Esse exército permanente, ele foi, além de dotado de novas técnicas estratégicas e táticas e técnicas, ele foi embutido uma ideologia. Um culto ao líder, um culto ao Chaka, foi extremamente impregnado nesse meio militar. E com o crescimento cada vez mais dessa liderança do Chaka e dessa estrutura política baseada neste militarismo, o exército foi assumindo cada vez mais um papel social dentro daquela comunidade. Um papel social porque o exército, além de se proporcionar como uma defesa e um combate, era a principal ocupação dos jovens masculinos. Essa ocupação era basicamente um estilo de vida que compunha um componente ideológico e um componente de aparato técnico, militar e estratégico. Então os jovens iam desde muito cedo para escolas militares, não escolas bem estruturadas militares, mas lugares de aprendizado de como se comportar, tanto nesse momento de guerra, quanto na sua vida comum. Por isso aí, o exército começa a ter um papel de grande influência nos costumes e nas relações sociais daquelas pessoas. Alguns autores apresentam até a ideia de uma nova ética construída através desse controle militar. Um dos exemplos aí sobre esses casos era o controle da sexualidade, que acontecia
muito ferrenhamente. Se dois jovens tivessem relações sexuais antes de o matrimônio, eles poderiam ser punidos com a morte. E o matrimônio era uma atribuição do Chaka individualmente organizar e arranjar. A partir dessa base militar e dessa estrutura militar constituída, que foi possível a estruturação de uma unidade política que ganhava cada vez mais território, foi iniciado um movimento de expansão chamado Umfekan. Essa Umfekan foi um muito grande em termos territoriais para o estado Zulu, que aí sim chegou a ocupar o território do atual Moçambique e até algumas localidades um pouco mais acima. A política nesse estado Zulu se transformava cada vez em mais despótica. Chaka deram fim ao Conselho dos Anciãos, uma das estruturas políticas que se repetem muitas vezes na África e que são um traço identitário do respeito às ancestralidades que a maior parte dos povos africanos tem. Isso revela esse caráter autoritário do governo dele. Além disso, foi promovida um desprestígio dos chefes locais que tinham poder de organização social, principalmente os mais velhos, que eram contra as modificações do Chaka. Os velhos foram cada vez mais desrespeitados e deslegitimados pela cultura criada pelo Chaka. Era uma cultura que privilegiava muito a juventude, e uma juventude que também estava se constituindo seu pensamento. Então o Chaka podia ter uma influência muito grande nisso. Então esse processo de despotização do governo Chaka começa a ocorrer cada vez mais forte. Interessante ver como nesse expoente das estruturas políticas africanas do século XIX, a liderança individual e a militarização têm um papel muito influente na estruturação política e nas sociabilidades que se desenvolvem no seio dessas sociedades. Porque o exército deixava de ser um aparato de um Estado ou de uma organização política, qualquer que seja ela. Ela passava a ser a estrutura. Uma estrutura que propiciava tanto esse culto ao líder, quanto uma hierarquização e uma rigidez muito grande da sociedade. Todo esse poder militar Zulu foi extremamente reconhecido dentro da África, mas também fora dela, porque o Império Zulu, muito sangrento como ele era, teve uma capacidade de barrar os colonizadores, principalmente ingleses, que adentravam aquela área a partir do final do século XIX, que muitos outros impérios não tiveram. Então o Império Zulu, além de ter essa capacidade de expressão no continente, teve um grande papel e uma grande influência no domínio europeu, de expansão para o interior do continente africano.